Aqui no livro de Juízes. Nós vamos ver hoje essa história aqui de Abimeleque, filho de Gideão. Como nós vimos na última ministração em Juízes, Gideão faleceu, não é? E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. E também não usaram de bondade com a casa de Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. E a gente lembra que Gideão tinha tido aí muitos filhos, né? E um deles é esse aqui, Abimeleque, que se chamava, que a tradução do seu nome é Meu Pai é Rei. Então vamos à história. A gente vai ler aqui o início até o verso 6 e depois a gente vai dando continuidade. Abimeleque se declara rei. Juízes 9, verso 1. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa do seu avô materno, dizendo: Peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor para vocês? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembre-se também de que eu sou osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, em Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui, Deus, para sermos nutridos por Ti, Pai, para sermos nutridos pelo Teu Espírito Santo, sermos, ó Deus, enchidos por Ti e alimentados por Ti. Te agradeço pela Tua presença, te agradeço porque o Senhor é bom e que o Senhor possa nos instruir e nos ensinar nessa manhã por meio da palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, nós temos visto aí no livro de Juízes um ciclo, não é? Eu sempre tenho repetido isso daqui, esse ciclo vicioso que está acontecendo ali em Israel. O Senhor tirou Israel do Egito, levou para a terra de Canaã, ajudou Israel a expulsar ali os inimigos, e eles tomaram posse daquela terra, repartiram a terra pelas 12 tribos, e estão habitando naquela terra. Só que Josué morreu, Moisés já tinha morrido, e eles ficaram ali com uma crise de liderança, não é? E é engraçado porque no decorrer do livro de Juízes, uma frase sempre vai se repetindo, que é: naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia, cada um fazia o que bem desejava. Então há uma crise de liderança em Israel. E de tempos em tempos eles são oprimidos pelos inimigos, porque o Senhor falou para eles que se eles não expulsassem de uma vez por todas aquelas nações, eles iriam acabar se prostituindo com os deuses daquelas nações vizinhas, e é isso que tem acontecido ciclicamente. Eles se prostituem com esses outros deuses, começam a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, fazem muito mal mesmo, e aí o Senhor pega e permite que as nações vizinhas dominem sobre Israel, e aí eles clamam ao Senhor,
E o Senhor levanta um libertador para livrá-los das mãos desses inimigos. Isso tem acontecido de forma repetida. Mas tem algo que talvez você ainda não percebeu. Que nesse ciclo, quando eles vão pecando, eles vão indo mais fundo. Não é como se o ciclo fosse um círculo completo, perfeito. Mas cada vez que eles dão a volta nesse ciclo de Deus levantar um libertador e eles estarem adorando o Senhor, e aí esse libertador morre, e eles começam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, eles começam a fazer um mal pior do que eles haviam feito anteriormente. Então esse ciclo, cada vez que eles vão repetindo, eles vão indo mais fundo no pecado deles. E é isso que a gente está vendo aqui. Então Gideão morreu, e aí novamente aquele vácuo de liderança em Israel. Só que Gideão tinha 70 filhos homens. E aí provavelmente, o texto vai mostrar aqui que talvez haja uma disputa pela liderança de Israel. Esses 70 filhos de Gideão, qualquer um poderia se chamar para si a liderança de Israel. E aí tem um deles que se chama Abimeleque. O significado do nome dele é meu pai é rei. E olha só o que Abimeleque faz, meus irmãos. Ele pega, vai a Siquém, que é onde moravam uns tios dele, ali uns parentes da sua mãe. E Siquém é uma cidade importante de Israel nessa época. E ele pega e fala com os tios dele ali, e fala, junta a cidade de Siquém aí, e vamos ver se eles apoiam a minha candidatura à liderança de Israel. E aí os tios pegam, fazem uma campanha política ali para Abimeleque, na cidade de Siquém. E o povo de Siquém fala, é isso mesmo, é melhor que Abimeleque seja o nosso rei, ao invés dos outros 69 filhos de Gideão. Porque Abimeleque nasceu aqui, não é, gente? Então vamos apoiar Abimeleque. Aí eles pegam, vão na igreja, no templo ali de Baal Berite, Baal da aliança, o Deus que eles haviam feito aliança, que não era o Deus de Israel, que não era o Deus que os havia livrado das mãos dos midianitas. E eles vão lá nessa igreja. É interessante porque parece que não é de hoje que política e religião estão se misturando de forma equivocada na igreja, não é? E aí eles pegam ali 70 peças de prata, pegam uma grana da igreja para apoiar a candidatura de Abimeleque. E aí Abimeleque pega esse dinheiro, pega essa grana, contrata um monte de capanga, um monte de homens, dependendo da tradução, aí vai falar homens vadios, aqui está dizendo homens levianos e atrevidos, que o seguiram. Aqueles homens que estão dispostos a fazer o que você precisar, se você der dinheiro para eles. E ele pega e contrata um monte desses homens. E Abimeleque agora vai planejar a sua ascensão, O que ele precisa fazer para ser líder de Israel? Existia democracia naquela época? Era por meio do voto? Como é que era? Tinha urna eletrônica? Não. Abimeleque pensa o seguinte: para eu ser rei em Israel, eu preciso eliminar a concorrência. E quem era a concorrência? Os outros 69 filhos homens do seu pai Gideão. Aí Abimeleque pega, reúne esses homens que ele havia contratado, esses capangas, e vai na cidade do seu pai, Ofra, que era talvez aonde a maioria desses filhos morava. E o texto não diz como que Abimeleque reuniu eles, mas o texto fala que Abimeleque matou os seus irmãos, os filhos do seu pai, 70 homens sobre uma pedra. E escapou somente o mais novo, Jotão, porque havia se escondido. O texto não fala como que isso aconteceu, mas provavelmente, eu até falo para o meu pai, porque meu pai ele tem um monte de filhos espalhados aí. Da minha mãe, sou eu e mais 2 irmãs. E ele tem com outras mulheres. E eu falo, rapaz, um dia eu vou fazer um evento aí, reunião dos filhos do Chico. Quando esses meninos mais novos crescer aí, vai ter uns que eu vou encontrar que provavelmente eu não sei nem o nome. Eu acredito que Abimeleque provavelmente fez algo parecido. Foi lá em Ofra, falou, vamos reunir aqui os filhos de Gideão para fazer alguma celebração, algum banquete, alguma coisa. E convidou todo mundo.
E todo mundo foi. Só que o que eles não esperavam é que Abimeleque tinha contratado uns capangas. E aí o que ele fez? Matou todos os seus irmãos naquele dia. Sobrou apenas um, Jotão, que fugiu e escapou. E aqui eu trago o meu primeiro ponto dessa manhã. Tudo pelo poder. E eu te pergunto, meus irmãos, o que nós fazemos pelo poder? O que nós fazemos pela popularidade? O que nós fazemos para participar de um círculo de pessoas? Você pode olhar para essa história de Abimeleque e falar: nossa, o cara matou 70 pessoas por causa do poder. 70 pessoas. E aí a gente pensa assim: eu não seria capaz de fazer isso. Mas nós seríamos capazes de fazer outras coisas, não é? Pelo poder, pela popularidade, para sermos inseridos em algum determinado contexto. O que nós estaríamos dispostos a fazer? Eu lembrei de quando eu era adolescente, e na época a minha irmã mais nova, que era a Kimberly, hoje tem muitas outras irmãs mais novas. Naquela época ela tem 3 anos de diferença de mim. E esse irmão, geralmente que tem pouca diferença, ele sempre quer te seguir para todo lado, ele quer estar junto com você, ele quer participar das coisas, mesmo que ele não tenha idade para aquilo. Não é? Quem é irmão mais velho aí sabe disso. Que o irmão mais novo, com pouca diferença, ele é um pouco chato às vezes. Você quer fazer as coisas e o irmão está junto. E eu lembro que eu ia para a rua, lá onde a gente morava, e tinha um grupo de amigos ali, né? E a minha irmã vinha e tal, querer participar ali do nosso grupinho, do nosso círculo. E eu ficava humilhando ela. Ficava fazendo piada com ela, inventando apelido. Todo mundo ria, ela chorava, ia para casa. Quando eu chegava, eu tomava peia porque tinha humilhado minha irmã na rua. Mas assim, eu só estou querendo ilustrar que eu estava disposto a humilhar a minha irmã na frente de um monte de amigos para ser o engraçadinho lá naquele contexto, o engraçadinho da rua, para parecer ser legal. Isso adolescente. A minha pergunta nessa manhã é: quem é que nós matamos para chegar lá? Nesse caso aqui cômico, que talvez para ela não seja cômico, né? E depois pensando bem, não era nada cômico. Eu humilhava a minha irmã mais nova. Eu matava, entre aspas, a minha irmã mais nova pela aceitação do grupo que eu queria participar. Quem é que nós matamos para chegar lá? Seja em qualquer contexto. No contexto de trabalho, de família, de amizades. Quem nós matamos? Abimeleque matou os seus irmãos para virar rei. E a gente acha isso um absurdo. Só que nós, meus irmãos, nós também fazemos coisas bem pesadas para chegar aonde nós queremos. Nós fazemos. Às vezes nós matamos os nossos irmãos, como eu fazia com a minha irmã naquela época, ou pelo menos a minha relação com ela estava sendo assassinada para que eu pudesse receber a aceitação dos meus colegas. Às vezes nós matamos o nosso colega de trabalho para alcançar uma posição melhor, não é? Sacrificamos a cabeça de alguém. Cabeças precisam rolar, não é uma expressão comum aí? Às vezes nós matamos a nossa essência. Às vezes a gente não mata outro, a gente mata nós mesmos. A nossa essência, a nossa identidade, para poder chegar a alçar uma posição, um lugar, uma popularidade, uma aceitação em algum lugar. Às vezes a gente mata a nossa família, sacrificamos os nossos filhos
pelo nosso trabalho, para ganhar mais, para uma promoção, para nossa carreira profissional. Às vezes a gente sacrifica o nosso casamento por causa dessas coisas também, para ascender. Às vezes a gente sacrifica a nossa relação com a nossa família, com pessoas que a gente ama, para conquistar alguma coisa. Às vezes isso acontece até com uma boa intenção, digamos assim. Quantos pastores não sacrificaram as suas famílias por causa do ministério? Quantos líderes religiosos não sacrificaram a relação com seus filhos por causa de uma boa causa, dizendo que estavam trabalhando para o reino de Deus? Será que vale a pena matar 70 irmãos para virar rei? Será que vale a pena matar a minha relação com os meus filhos para construir um ministério de sucesso? São perguntas que nós temos que nos fazer, né? Quem está disposto a fazer tudo pelo poder? Às vezes até em boa causa, né? Com uma boa intenção. A gente olha para a história de Abimeleque e fala, que absurdo. Mas quando a gente para pensar um pouquinho nas nossas histórias, a gente vê que muitas vezes nós também estamos dispostos a fazer algumas coisas bem ruins para conquistar um negócio que Salomão vai chamar de vapor, né? De vaidade, de transitório, de passageiro, de névoa, que é algo que escorre pelos dedos. E as coisas reais, que na verdade são as pessoas, né? Não são as coisas, mas as pessoas. Mas quando eu falo coisas, eu falo das nossas relações. Essas aí a gente vai sacrificando no meio do caminho para conquistar essas outras coisas que se esvaem pelos dedos. A névoa. E vamos continuar. Verso 7, vamos continuar a nossa história. Quando soube disso, né? Então o que é que rolou? Depois que Abimeleque matou seus irmãos, verso 6, então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. E quando soube disso, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerezim, e em alta voz gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que eu vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez, as árvores foram ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. E Jotão continuou: e agora, se vocês, isso ele está falando para a cidade de Siquém, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubaal e a sua casa, e se o trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa do meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês.
Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubaal e a sua casa, então alegrem-se com Abimeleque, e que ele também se alegre com vocês. Mas se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo. E que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. E aqui é o meu segundo ponto. Deus conhece o nosso coração. Essa frase geralmente é usada para uma autojustificação, não é? Geralmente a gente faz alguma coisa que foi mal interpretada, ou às vezes a gente faz uma coisa errada e a pessoa nos acusa. Você fez isso, isso e aquilo. E a gente fala, Deus conhece o meu coração, rapaz. Só Ele pode me julgar, Ele sabe quais são as intenções do meu coração. Geralmente a gente usa isso para nos defender. Mas o que o texto está mostrando aqui é que o fato de Deus conhecer o coração de Abimeleque e do povo de Siquém e Bet-Milo, que era uma cidade vizinha, significa exatamente o contrário. É porque Ele conhecia o coração deles, é porque Ele conhece o nosso coração, que Ele sabe a real intenção das nossas ações e decisões. E isso não serve para nossa defesa, meus irmãos, muito pelo contrário. Jotão, que era o filho mais novo aqui de Gideão, que tinha escapado do massacre, falou para eles o seguinte: olha, se de fato o que vocês fizeram foi algo bom, então beleza, se alegrem. Se a intenção do coração de vocês é correta, fiquem felizes. Mas se vocês fizeram isso na cabritagem, desculpa a palavra, mas se vocês fizeram isso sabendo que estavam fazendo errado, sabendo que isso era errado, se vocês proclamaram Abimeleque rei e ajudaram ele a matar os meus 70 irmãos, se vocês fizeram isso e vocês sabem que isso é errado, então, meus irmãos, vai dar ruim isso aí no final das contas. Que saia fogo de Siquém e consuma Abimeleque, e que saia fogo de Abimeleque e consuma Siquém. Deus conhece o nosso coração. Mas isso, meus irmãos, significa que Ele conhece a real intenção das nossas ações, das nossas decisões, das nossas alianças, de quem nós apoiamos, seja por influência, seja para obter alguma vantagem, seja porque nós nos identificamos com o discurso de determinada pessoa. Mas esse discurso, no fundo, é pecaminoso, sanguinário, anticristão. E a gente se identifica com isso de alguma maneira e apoia alguém que proclama esse discurso de alguma maneira. Mas Deus conhece, Deus sonda os nossos corações. Olha, é muito interessante o que Jotão está falando aqui para Siquém. Ele fala que as árvores foram procurar um rei para si. E aí chegaram na oliveira, e a oliveira falou: eu vou deixar o meu óleo, eu vou deixar a minha essência, eu vou deixar de fazer o que eu amo, o que eu nasci para fazer, para reinar sobre vocês? Não, eu não vou me vender para reinar sobre vocês. Aí eles vão e falam também com a figueira, e a figueira é a mesma coisa: eu não vou abandonar a minha doçura, os meus figos, o meu bom fruto. Eu não vou abandonar a minha essência, eu não vou abandonar aquilo, a minha identidade, aquilo para o qual eu fui criado para fazer, para assumir uma posição de liderança sobre vocês. Está maluco? Eu não vou fazer isso. E eles vão e falam isso também para a videira, e a videira: está louco? Você acha que eu vou abandonar o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para reinar sobre vocês? De maneira nenhuma. E aí, de tanto procurar um rei para si, eles encontram o espinheiro. E o espinheiro fala: se refugiem debaixo da minha sombra. Que sombra que tem um espinheiro, meus irmãos? É um charlatão. Mas se não, que saia fogo que consuma os cedros do Líbano. É uma figura que está representando Israel. Sabe, meus irmãos, um dos temas principais do livro de Juízes é apontar para a necessidade de um rei justo e escolhido por Deus. Deus está mostrando o pecado do povo, está mostrando a nação sem liderança, a nação com esse vácuo de liderança, para mostrar que por eles próprios,
eles iriam se dar mal, que por eles próprios eles iriam sempre fazer a coisa errada. Então isso vai apontar para a necessidade de um rei justo e escolhido por Deus. Só que o texto está mostrando, e especialmente nessa metáfora aqui de Jotão, é que eles estão forçando isso, eles estão, querendo fazer alguma coisa que não é a vontade de Deus, que não é o tempo de Deus, e por causa disso eles vão acabar escolhendo o charlatão, e é o que eles fizeram, eles escolheram Abimeleque como rei. E Abimeleque não tinha sido escolhido por Deus para ser rei. Na verdade, aqui ainda não era o tempo de ter um rei sobre Israel. Depois aí a gente vai ver que eles vão escolher lá na frente Salomão. Salomão também vai dar errado. Saul. Saul também vai dar errado. E aí finalmente Deus vai levantar Davi. E aí Davi vai apontar na verdade para Jesus, que era no fim das contas esse rei justo e escolhido por Deus. Enfim. Mas aqui Jotão está mostrando que Deus conhece os nossos corações, meus irmãos. E Ele sabe o real motivo das nossas escolhas. Então lembra que eu falei que tem alguns líderes religiosos que sacrificaram as suas famílias em prol do ministério? E que no fim das contas isso não valeu a pena? Deus conhecia o coração desses homens. Será que de fato eles queriam agradar a Deus fazendo isso? Será que de fato eles queriam trabalhar no reino de Deus? Que eles queriam expandir o reino de Deus, o nome de Deus? Ou será que eles queriam expandir os seus próprios nomes? Ou será que eles queriam expandir os seus próprios ministérios, a sua própria influência? Então, o que o texto está mostrando é que o fato de Deus conhecer o nosso coração não serve para a nossa defesa, pelo contrário. Deus conhece o real motivo por trás das nossas escolhas. Escolhas más, ações más, na maioria das vezes. A gente não consegue enganar a Deus. Abimeleque não consegue enganar a Deus. Siquém não conseguiu enganar a Deus. E o pior, isso aqui também reflete a nossa escolha. É hoje? É amanhã a eleição? Hoje? A gente não vota aqui, né? Mas isso aqui cairia como uma luva também. Na escolha mas a gente vota daqui 2 anos, né? Na escolha de lideranças. Siquém está escolhendo Abimeleque, por qual motivo? É porque ele é um homem de Deus, é um homem justo, é um homem correto? Não. Está escolhendo Abimeleque porque se identificou com o discurso dele, se identificou com a motivação dele. É uma motivação perversa, uma motivação de ser rei a qualquer custo e de matar os seus irmãos no meio do processo, e financiaram isso. E Jotão chega lá e fala: olha, Deus conhece, Deus sabe qual foi a motivação de vocês em fazer isso. Então vamos continuar a história para ver como é que acaba. Verso 22. Deixa eu tomar um pouquinho de água para ler. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos, quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Isso aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles e os havia matado, como os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abimeleque, e eles assaltavam todos que passavam pelo caminho perto deles. E Abimeleque foi informado disso. Olha só que interessante isso aqui. Siquém, agora, que era apaixonada por Abimeleque, que proclamou Abimeleque rei, 3 anos depois, Siquém já está falando: Abimeleque não presta, a gente precisa de alguém melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito de derrubar Abimeleque do poder? Vamos contratar uns bandidos,
deixar eles nos altos dos montes, para eles emboscarem as pessoas que forem passando. E isso vai gerar o quê? Uma sensação de insegurança. Isso vai aumentar a violência em Israel. E com essa violência aumentando, o povo vai dizer assim: Abimeleque não tem condições de reinar sobre nós, ele não consegue nos proteger, a violência é muito grande aqui. Vão se revoltar contra Abimeleque e vão derrubar ele do poder. Foi mais ou menos isso que Siquém fez. Armou um esquema para que Abimeleque fosse culpado de uma situação que estava acontecendo e que eles que tinham planejado. Engraçado, era para eu ter pregado essa mensagem semana passada, né? Só que o meu voo atrasou e eu não consegui chegar a tempo. Mas quando eu li isso daqui, meus irmãos, eu lembrei das queimadas que estavam acontecendo aí há alguns meses, há um mês atrás, aqui em Brasília e no Brasil inteiro. Existem queimadas naturais, né? E a gente sabe que isso acontece por causa do tempo seco. Mas vocês viram que foram presos um monte de gente tacando fogo no mato para aumentar as queimadas, cometendo um crime para aumentar a sensação das queimadas. Foi mais ou menos isso aqui que a galera de Siquém fez. Contrataram uns homens para tacar fogo no mato, para que a população se revoltasse com essas queimadas e ficasse insatisfeitas com o governo atual. Foi basicamente isso que aconteceu. E eu não estou dizendo que o governo não está errado, não. E eu não estou dizendo que o governo também é negligente nas queimadas e tudo mais, não. Eu só estou dizendo que exatamente o que aconteceu aqui no século XXI em Brasília, das pessoas tacando fogo no mato para incriminar o governo, está acontecendo aqui também, 4.000 anos atrás lá em Israel. Siquém contratou os bandidos para incriminar, para trazer uma sensação de segurança na população de Israel, para que eles se voltassem contra Abimeleque. Verso 23. Gaal, filho de Ebed, veio com os seus irmãos e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele. Então o povo de Siquém já virou seu coração: não quero mais Abimeleque, agora quem vai resolver os problemas, quem vai ser o nosso salvador vai ser Gaal, filho de Ebed, né? E assim, o nosso coração é assim também. A gente em cada eleição a gente elege um Messias, meus irmãos. Cada eleição a gente fala: não, agora é esse aqui quem vai resolver os nossos problemas. Cada eleição a gente fala: não, agora vai ser esse daqui que vai resolver a situação do Brasil. E o povo de Siquém, né, mostrando para a gente que isso não é novo, que isso não é algo do nosso tempo, mas que sempre a gente está aqui confiando em picareta. E aí eles estão confiando agora nesse tal de Gaal. E aí os cidadãos de Siquém estão confiando nele. Verso 27, foram ao campo, cortaram os cachos das vinhas, pisaram as uvas, fizeram festas, foram à casa do seu Deus e comeram, beberam e amaldiçoaram a Abimeleque. Isso em 3 anos. E Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque? E quem somos nós de Siquém para servirmos? Não é ele filho de Jerubaal? E não é Zebu o seu oficial? Seria melhor servir os homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que servimos a ele? Quem dera estivesse esse povo na minha mão, eu expulsaria Abimeleque e diria a Abimeleque: multiplique o seu exército e venha lutar. E quando Zebu, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, ficou furioso e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e os seus irmãos vieram para Siquém e estão alvoroçando a cidade contra você. Levante-se de noite, você e o povo que estiver com você, e ponha-se de emboscada no campo. Levante-se pela manhã ao sair do sol e ataque a cidade. Quando Gaal e a sua gente sair para atacar, faça com ele o que estiver ao seu alcance. Então esse Gaal, como um bom político, não é? A gente está vendo que esse texto aqui é bastante político, incitou o povo contra Abimeleque. Só que Abimeleque tinha colocado um governante lá na cidade de Siquém. E aí esse comandante viu tudo aquilo ali, foi lá e contou para Abimeleque: ó, tem um homem lá em Siquém que está incitando o povo contra você. Arruma um esquema aí, junta o exército e vai lá e resolve essa situação. Verso 34. Assim Abimeleque se levantou de noite, e todo o povo que estava com ele, e se puseram de emboscada contra Siquém, em 4 grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Com isso Abimeleque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas. Gaal viu aquele povo e disse a Zebu: veja, vem gente descendo
do alto dos montes. Mas Zebul respondeu: você está vendo sombras dos montes, elas se parecem com homens. Então Gaal está vendo um exército descendo, e o Zebul, que é a favor de Abimeleque, falou: não, moço, tu está vendo coisa, não é bem isso aí não. Porém Gaal tornou ainda a falar e disse: veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e uma tropa vem vindo do caminho do carvalho dos adivinhos. Então Zebul disse a Gaal: onde ficaram agora as suas ameaças? Não foi você quem dizia: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Quem é este o povo que você desprezou? Pois sai agora e vá lutar contra ele. Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal, que fugiu dele, e muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Então beleza, Abimeleque derrotou o homem que supostamente aqui era o seu adversário político. Tá bom, né, Abimeleque? Derrotou, você é rei sobre Israel, vai apaziguar agora a situação, vai acalmar os ânimos, vai ali, né, voltar a fazer amizades com o povo de Siquém. É isso que tem que acontecer, não é? Mas Abimeleque não fez isso, meus irmãos. Verso 41. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e os seus irmãos para que não ficassem morando em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu ao campo, e Abimeleque foi avisado disto. Então ele reuniu seus homens, os dividiu em 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra eles e os atacou. Não bastava para Abimeleque derrotar o seu adversário político, ele foi lá e derrotou também a cidade de Siquém, que não queria mais lutar aqui, que não estava disposta a guerrear. Eles saíram para os campos, provavelmente saíram para trabalhar. Mas Abimeleque foi lá, fez uma emboscada e atacou esse povo todo. Homens que talvez não fossem nem guerreiros. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto os 2 outros grupos atacaram todos os que estavam no campo e os destroçaram. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia, tomou a cidade e matou o povo que nela havia, arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Esse fato de espalhar sal sobre a cidade é para que tornasse os seus campos inférteis. Todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza. Então sobraram alguns cidadãos ali e correram para uma fortaleza, no templo de El-Berite. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Então ele subiu ao monte Salmon, ele e todo o seu povo. Abimeleque pegou um machado e cortou o galho de uma árvore. Ele o levantou, pôs no ombro e disse ao povo que estava com ele: o que vocês me viram fazer, façam vocês também depressa. Assim cada um deles cortou um galho e seguiu Abimeleque. Puseram os galhos ao redor da fortaleza, onde o povo estava se refugiando, os únicos sobreviventes, e o incendiaram. Assim morreram todos os que estavam na torre de Siquém, mais ou menos 1000 pessoas, homens e mulheres. Agora Abimeleque derrotou Siquém, derrotou seu inimigo político, derrotou a cidade que tinha levantado esse inimigo. Agora ele vai parar, não é? Agora chega. Não, ele continua, verso 50. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade, provavelmente uma cidade próxima ali de Siquém, mas que não tinha nada a ver com a história, porque ela não é mencionada no texto, né? Quem era a outra cidade era Bet-Milo, mas ele por algum motivo foi a Tebes, que era próxima. Um homem que está com sede de sangue nesse momento, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade fugiram para lá. Fecharam as portas da torre e subiram ao terraço. Então o povo da cidade fugiu, correu para uma torre e ficou lá em cima para fugirem de Abimeleque, trancaram as portas. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela, se aproximou da porta para a incendiar. Então Abimeleque queria tacar fogo na torre também, igual ele tinha feito em Siquém. Verso 53. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe cortou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa o moço seu escudeiro e lhe disse: tire a sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. O moço o atravessou com a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora, cada um para a sua casa.
Assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Foi isso que aconteceu. Assim finaliza a nossa história. Abimeleque reinou apenas por 3 anos. E o meu terceiro ponto, e último: quem brinca com fogo, meus irmãos, acaba se queimando. Não foi isso que Jotão falou para eles? Olha, se o que vocês fizeram foi de bom coração, foi com boa intenção, se o que vocês fizeram foi justo, foi correto, se essas ações que vocês tomaram, matando os meus irmãos e ungindo Abimeleque rei, foi tudo certinho, está debaixo da vontade de Deus, então se alegrem. Mas se não, que saia fogo de Abimeleque e consuma Siquém, e que saia fogo de Siquém e consuma Abimeleque. E foi exatamente isso que aconteceu, meus irmãos. Quem brinca com fogo acaba se queimando, né? E Deus trouxe justiça, tanto para os irmãos, ali, os filhos de Gideão, que é o que diz o verso 56. Assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai, ao matar os seus irmãos. E de igual modo também Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Lembra que o meu primeiro ponto falou de fazer tudo pelo poder? De, matar pessoas no processo, matar relações no processo para alcançar alguma coisa, alguma popularidade, algum círculo. E lembra que o meu segundo ponto fala que Deus conhece o nosso coração e que isso quer dizer que Ele sabe as nossas reais intenções por trás do que a gente está fazendo, por trás das ações que a gente está tomando. O que eu quero dizer com o meu terceiro ponto é que tudo isso, no caso de Abimeleque, vai ruir rápido. No caso de Abimeleque foram em 3 anos. Terminou com Siquém arrasada e improdutiva e Abimeleque morto. Uma mulher pegou uma pedra de moinho, que é uma roda, né, bem pesadona, e tacou lá de cima do terraço, caiu na cabeça dele. E ele foi morto por uma mulher, mas ainda no último suspiro de vida pediu para o seu escudeiro enfiar uma espada no seu coração para que ele não ficasse conhecido como o homem que foi morto pela mulher, porque isso era muito muito humilhante, como se ser conhecido como o homem que matou os seus irmãos não fosse nada, né? É melhor ser conhecido como o homem que matou os seus irmãos do que ser conhecido como o homem que foi morto por uma mulher, para Abimeleque. Mas tudo isso vai ruir, tudo isso passa rápido. Aquilo que é construído fazendo as coisas erradas, aquilo que é construído, que é erigido, a posição que a gente alcança, sacrificando pessoas no caminho, a popularidade que a gente deseja, matando as nossas relações, sacrificando a nossa essência, tudo isso que é feito, fazendo de forma errada, com intenções erradas, fazendo as coisas erradas, cedo ou tarde vai ruir. Cedo ou tarde vai ruir. E quando se trata de fazer certo ou errado, meus irmãos, não tem meio termo. Quando se trata, trazendo isso para a gente agora de forma bem prática, né? Quando a gente tem uma decisão a tomar, quando a gente tem, algo a fazer no trabalho, quando a gente tem uma decisão a tomar na nossa vida pessoal, não tem meio termo, não tem jeitinho, só tem o certo e o errado. Não tem meio certo e meio errado, meus irmãos, só tem o certo e o errado, e nós sabemos o que é o certo e o errado. E as nossas escolhas vão refletir, no fim das contas, a nossa fé. Eu tiro isso, de uma forma mais prática ainda para vocês. Por exemplo, empreender, né? Que é algo que eu estou familiarizado. Para mim, meus irmãos, não adianta dar um jeitinho. Sonegar imposto, fazer gato na luz e na água.
eu prefiro perder o negócio, eu prefiro que a falência, que foi o que eu já fali 2 empresas que eu abri. Porque eu não quis fazer o errado. Eu prefiro ir à falência. E eu já fui à falência algumas vezes. Porque não tem meio termo. Se eu fizer um gato na energia, já está tudo errado. Ah, não, mas é com boa intenção, eu estou empregando pessoas. Ah, eu estou sustentando famílias. Então eu vou fazer o gato na energia aqui para não falir, porque eu quero sustentar aqui. Já está errado. Eu já comecei errado, eu já fiz errado. Não tem meio termo. Isso em tudo. Sabe, eu imagino nas nossas relações, no nosso trabalho, na família, na igreja, na faculdade. As nossas escolhas refletem a nossa fé. E no fim das contas, o Senhor trouxe a justiça sobre as maldades que Abimeleque e Siquém haviam feito. Então quem está disposto a fazer tudo pelo poder, vai acabar se queimando no fim das contas. Porque isso vai ruir cedo ou tarde. E os sacrifícios que a gente fez no meio do caminho, a gente vai ver lá na frente que não valeu a pena. Não valeu a pena. E o Senhor está nos ensinando isso nessa manhã, porque talvez a gente ainda esteja no processo. Talvez a gente esteja iniciando, ou talvez a gente já esteja quase finalizando, ou às vezes a gente já sacrificou muita coisa. Mas, se o Senhor está nos alertando, como Ele fez com o Jotão aqui, é porque ainda dá tempo da gente optar por uma opção que não seja sacrificar os nossos irmãos. Quem optou por uma outra opção, e que vai servir de exemplo para a gente hoje, foi Jesus. Jesus não optou por matar os seus irmãos. Ele optou por morrer pelos seus irmãos. Abimeleque, que significa meu pai é rei, estava disposto a matar os seus irmãos a sangue frio para conseguir o seu objetivo. Jesus, que significa o Senhor é salvação, desceu do trono para se igualar aos que não eram chamados filhos de Deus, para torná-los filhos de Deus e irmãos. Um estava disposto a matar os irmãos, o outro estava disposto a morrer por homens para torná-los seus irmãos. O falso rei, Abimeleque, matou para virar rei e só reinou por 3 anos. O verdadeiro rei morreu pelos miseráveis pecadores, mas ressuscitou e reinará eternamente. É porque ele morreu que nós podemos viver. Abimeleque matou para viver o seu sonho. Jesus morreu para nós vivermos os nossos sonhos. E é debaixo desse exemplo, meus irmãos, não do de Abimeleque, mas do de Jesus, que nós podemos viver. Quem quer ser grande vai acabar matando os outros para conquistar isso aí. E vai terminar percebendo que nada satisfaz a sua sede por poder. Jesus viveu outro caminho, diferente. E porque ele fez, é que ele pode nos ensinar também a fazer. Marcos capítulo 10, verso 42. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos.
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ao invés de fazer tudo pelo poder, pela popularidade, pela inserção em algum grupo, ao invés de sacrificar tudo, ao invés de fazer tudo para conquistar os nossos objetivos, Jesus nos ensina a fazer tudo pelo amor. Que a gente consiga, no Espírito de Deus, optar por um caminho diferente do de Abimeleque e aprender um pouco mais sobre o caminho que Jesus nos ensina. Amém? Vou chamar o pessoal para tocar a última música aqui, enquanto eu faço a oração. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela vida dos meus irmãos que vieram aqui nessa manhã, pela vida também dos meus irmãos que nos escutam pelo YouTube, que nos assistem, que estão nos acompanhando. Senhor, eu tenho certeza que o Teu Espírito que sonda os nossos corações, Pai, está falando conosco nessa manhã, que não vale a pena sacrificar relações, pessoas, sacrificar o que é certo para alcançar objetivos que vão ruir com o tempo, que vão esvaecer pelos nossos dedos, Pai. Posições importantes, dinheiro, promoções, popularidade, quantidade de seguidores, até mesmo a inserção em um grupo pequeno de amigos, e o Senhor tem nos dito que não vale a pena, Senhor, nos sacrificar a nossa essência, sacrificar as nossas relações familiares, sacrificar as nossas relações com as outras pessoas para conquistar isso. Que o Teu Espírito que sonda os nossos corações também nos ensine a aprender mais com o Teu Filho, que mesmo sendo rei, veio para servir os outros, veio para dar a sua vida pelos outros, que não escolheu matar, mas escolheu morrer por nós, Pai. Muito obrigado pela obra de Jesus, e que nós possamos aprender com o Evangelho e com